Nós estamos meditando no Evangelho de João e sempre nós compartilhamos, os irmãos que pregam e que levam a palavra, tanto aqui, em qualquer outro lugar, ou no grupo na casa, ou onde o Senhor colocar, quando nós nos debruçamos diante da palavra para ler, para meditar e pedindo ao Senhor a direção, aqueles que levam são aqueles que são mais edificados. É um privilégio, uma grande responsabilidade, mas um privilégio. E nós vamos falar um pouco, começamos no último domingo em João, quando nós tratamos, isso foi o ano passado, falando da ressurreição de Jesus. Se você for pegar os relatos da ressurreição em cada um dos evangelhos, em algumas ocasiões eles vão parecer contraditórios. Às vezes vai parecer que tem alguns erros ali, que um parece que fala uma coisa e o outro não fala e esquece. E se você for ouvir aí algum pastor, professor liberal, que não crê na Bíblia como a inerrante e infalível palavra de Deus, eles vão te convencer que a Bíblia tem erro. Mas ela é a palavra de Deus, então ela não tem nenhum erro. E seria natural e é óbvio, e quando eu e vocês lermos alguns textos que parecem contraditórios da palavra de Deus, a coisa mais natural do mundo seria dizer, se tem alguém que está errado, sou eu e não a Bíblia. Eu quero começar lendo um texto de alguns irmãos, que eles tratam um pouco dessa suposta, ou entre aspas, discrepância nos relatos da ressurreição. Para que eu e vocês entendamos que são apenas aparentes contradições, que não há erro e nem contradição na palavra de Deus, porque Deus não se contradiz, muito menos erra. Os eventos que cercam a ressurreição de Jesus podem ser difíceis de entender. Os escritores dos evangelhos não tentaram escrever uma narrativa exaustiva. Em outras palavras, Mateus, Marcos, Lucas e João não tinham a intenção de nos contar todos os detalhes da ressurreição ou todos os eventos na ordem que aconteceram. Na batalha com os céticos, aqueles que dizem que a Bíblia tem erros, em relação à ressurreição de Jesus, os cristãos estão em uma situação sem vitória. Se você e eu cremos na palavra de Deus, cremos na inerrância, se a gente vai entrar com esses aí, a gente está sem vitória, entre aspas. Por quê? Se os relatos da ressurreição se harmonizarem perfeitamente, se fossem todos eles iguaizinhos, os céticos alegarão que os escritores dos evangelhos conspiraram juntos. Se os relatos da ressurreição tiverem algumas diferenças, como tem, não discordâncias, nem erros, mas diferenças de visão, porque cada um daqueles homens eram diferentes, os céticos alegarão que os evangelhos se contradizem e, portanto, não podem ser confiáveis. Ou seja, quem não quer crer, não crê porque não quer, e arruma as desculpas que quiserem. É a nossa opinião, e é o que nós cremos, sendo a palavra de Deus, a Bíblia, inerrante e infalível, que as narrativas da ressurreição podem ser harmonizadas e não se contradizem. É claro que isso às vezes é demandar um pouquinho de estudo, de você pegar irmãos, ler irmãos, pegar os relatos, colocarem juntos, e você vai ver que eles não se contradizem, que eles se encaixam, apesar de, às vezes, algumas dificuldades que nós possamos ter. Eu estou dizendo isso porque, na meditação do texto que nós vamos ler, há algumas, às vezes, relatos de alguns dos evangelistas que parecem, eles não estão falando do mesmo momento histórico, mas eles estão. É claro que nós não vamos entrar nessa seara aqui. Nós estamos partindo do princípio que a palavra de Deus que a Bíblia é a palavra de Deus, e que os relatos, ainda que fosse Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus,
portanto, sem erro. Dito isso, nós vamos então ver hoje esse tema que Jesus aparece aos discípulos, e aqui nós temos uma pintura famosa chamada de A Incredulidade de São Tomé, do mestre Caravaggio, italiano, no século XVII, que retrata, e a gente está vendo bem forte, né, o relato que nós vamos ver no relato bíblico. Essa imagem tenta retratar um pouco daquele relato. No último estudo, no Evangelho de João, nós que chamamos que aliás está na palavra, os anjos disseram para Maria, ele não está aqui. Porque ela foi lá, lembra, levar os elementos para ungir o corpo, e os anjos dizem, ele não está aqui. Por quê? Porque ele ressuscitou. No primeiro dia da semana, como João diz no capítulo 20, verso 1, que Maria e que as mulheres foram ao sepulcro e a pedra estava revolvida, era para que alguém não pudesse mexer, tocar no corpo, né, ou supostamente como os fariseus queriam dizer, e que foi depois propagado, foi que o corpo foi roubado, ele não ressuscitou, foi colocada uma grande pedra ali para que ninguém pudesse mexer com facilidade. Mas a pedra estava revolvida. E os anjos contaram então a ela o que aconteceu ali. Elas então vão aos discípulos, que nós vamos ver também, eles estavam com medo. Elas contam para eles o que ouviram, mas eles não acreditam. Primeiro texto, Lucas 24, os versos 9 a 11. Nós vamos examinar o texto de João, mas vamos também usar alguns dos outros evangelistas que narraram o evento. Então as mulheres vão falar para eles, e aí acontece, aí Lucas 24, versos 9 a 11, diz assim: voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então, nós não sabemos quantas pessoas haviam ali, nós sempre partimos do princípio que estão os 11 ali, mas já estavam as mulheres, talvez outros, esses dos 120 que vão estar em lá, Atos capítulo 2, mas nós não sabemos. E elas então contam o que o anjo disse, que Jesus ressuscitou como havia predito que aconteceria. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. E aí o ponto, tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Então, os apóstolos que andaram com Jesus, que ouviram Jesus dizer que morreria e ressuscitaria, não creram nas mulheres. Nós já falamos isso, é maravilhoso saber que as mulheres eram desprezadas naquele contexto, e Jesus, ele vai aparecer primeiro para uma mulher. E é maravilhoso isso, para quebrar todos os paradigmas religiosos hipócritas, que a religião produz isso. Mas então Pedro e João correm lá, tem uma briga entre os dois para ver quem chega primeiro. João sai na frente, mas Pedro chega depois lá e já entra. Eles veem o túmulo vazio, veem os panos que cobriam o corpo de Jesus, mas não veem Jesus nem anjos. Então eles voltam. Maria fica. E então ela vê o Senhor ressurreto. Ela primeiro ouviu do anjo, e agora ela vê o Senhor ressurreto, versículo 16 de João 20. E aqui nós paramos então quando Jesus diz essa frase que é maravilhosa, que é cheia de graça e de verdade como ele, que ele manda ela falar: Maria, vai lá,
Jesus podia falar assim: Maria, vai lá falar para aquele bando de incrédulos. Não, Jesus diz assim: vai ter com os meus irmãos. Vai falar para eles que eu vou subir para o meu Pai e o Pai deles. Isso não te maravilha? Essa fala maravilhosa, graciosa e misericórdia de Jesus mostra que mesmo aqueles homens tendo o abandonado, o negado, fugido, estarem com medo, duvidarem da sua ressurreição, ainda assim ele diz: vai lá falar para os meus irmãos. Isso é graça, maravilhosa graça. E aí então nós retomamos agora sim João capítulo 20, dos versos 19 a 32, nós vamos ler o texto e depois tentar caminhar verso a verso para compreendermos pela graça de Deus o que o texto tem para nós, para os nossos dias, para a nossa vida. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum, ou de modo algum, acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Temos o relato, vamos tentar caminhar em alguns versos separadamente, meditar nos textos. Ao cair da tarde, versos 19 e 20, daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Por que o primeiro dia da semana? E por que a ênfase no dia da semana? O irmão Carson, ele vai dizer: é notável que todos os 4 evangelhos introduzam seus respectivos relatos da ressurreição, especificando o primeiro dia da semana. Essa expressão, primeiro dia da semana, todos os evangelistas usam, em lugar de o terceiro dia após a crucificação. Qual é a relevância? João, esse mesmo João que escreve o Apocalipse, ele vai falar do dia do Senhor em Apocalipse. Paulo vai falar para os irmãos, quando ele manda que sejam feitas arrecadações para ajudar os outros irmãos que em necessidade, ele fala da reunião do dia daqueles irmãos no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. Por quê?
Mas está claro que é porque foi nesse dia, no domingo pela manhã, de madrugada, que o Senhor ressuscitou. E é por causa da ressurreição de Cristo, então, que nós nos reunimos hoje. Que a igreja, em toda a história, ainda que você veja hoje adventistas querendo voltar para o Antigo Testamento, defendendo a lei, a guarda do sábado como sendo necessária para a igreja. Não. O sábado era sombra de Cristo. Cristo vem, cumpre a lei. E quando ele ressuscita dos mortos no primeiro dia, daí então toda a igreja, gentios e judeus, passam a se reunir na história, em toda a história, em 2000 anos, no primeiro dia da semana. Não porque o domingo agora é o dia sagrado. No Antigo Testamento havia o conceito do dia sagrado, do sábado. Mas agora, em Cristo, todos os dias são assim. É claro que nós nos reunimos no primeiro dia em lembrança, porque tradicionalmente a história diz, e biblicamente nós vemos, que os cristãos se reuniam no primeiro dia. Mas hoje você tem, por exemplo, batistas do sétimo dia. Sabia disso? Não? Tem batistas do sétimo dia. Porque começaram a dar ouvidos a essa ideia, a essa proposta, que nada mais é do que legalismo. Não, sim, mas eles acreditam que a salvação é pela graça, é só a guarda do sábado, mas o tema todo é o sábado, o assunto é o sábado. E hoje você vê alguns evangélicos se aproximando de adventistas como se fosse igreja, como aí não é. Não é. Não sei se vocês sabem, eles acreditam numa falsa profetisa chamada Ellen White. E eles dizem que os escritos de Ellen White foram inspirados por Deus. O que mais que precisa para dizer que isso é falso? Eles falam de Jesus, todo mundo fala de Jesus. Então, nós nos reunimos por quê? Porque a palavra nos mostra, a igreja se reunia no primeiro dia. Alguns vão dizer, mas Paulo ele ia pregar no sábado na sinagoga. Sim, ele ia pregar no sábado na sinagoga para que os judeus que guardavam o sábado crescem em Cristo e aí então entendessem que que Cristo é o Senhor do sábado. Então, por isso que nós temos e nos reunimos, já da importância que nós damos e entendemos à luz da Escritura desse dia, de estarmos reunidos como igreja em nome de Jesus. Aqui tem um comentário do pastor Walter Santos Batista, não é batista do sétimo dia, ele é batista no nome, mas não é do sétimo dia. Quando o cristão guarda o primeiro dia da semana, ele o faz no espírito de um novo mandamento, baseado em uma nova aliança, e ambos como cumprimento do antigo mandamento e da antiga aliança, cumpridos na fé cristã. Porque o primeiro dia da semana, porque a ressurreição de Jesus Cristo é o acontecimento fundamental do Evangelho, e realmente tudo no Evangelho olha para a ressurreição. Os textos estão aí, inclusive texto de 1 Coríntios capítulo 15, que o Gabriel trouxe. Que maravilha termos como referencial o túmulo vazio. Então, por isso que nós nos reunimos no primeiro dia da semana, nós celebramos a ressurreição do Senhor. De volta ao texto, versos 19 e 20, nós estamos lendo. Trancadas as portas, e aí eu vou destacar alguns pontos aí. Por que trancadas as portas? E por que duas vezes João escreve disso? Jesus vem a primeira vez, quando Tomé não está lá, Tomé é o incrédulo, né? Tomé é o incrédulo, aquele incrédulo não está lá, né? Aí Jesus vem, as portas estão trancadas. A ênfase é óbvia, o texto mesmo diz que eles estão com medo dos judeus. Todos eles eram judeus. E eles sabiam que os judeus orquestraram para Cristo, para que o Senhor fosse para a cruz. Sim, com uma conivência e parceria dos seus maiores amigos, né? Os maiores amigos dos judeus eram os romanos. É claro que não. Mas contra o Evangelho, contra Cristo, os inimigos se unem. Isso é muito importante para nós vermos. Contra a verdade, contra o Evangelho, todo mundo se une. E aí então, eles estavam com medo,
mas é para mostrar algo sobrenatural também. As portas estavam trancadas e o que acontece? Jesus aparece no meio deles. Jesus está em um corpo ressurreto, glorificado, que nunca mais se corrompe. Mesmo sendo Deus em sua encarnação, Jesus sofreu. A palavra de Deus não diz, mas muito provavelmente ele ficou doente. Ele envelheceu. Ele teve dor. Ele sofreu. Agora, com o corpo ressurreto, nunca mais isso acontece. Ele não dependia disso, porque ele é Deus. Mas agora, então, ele vem para mostrar com todas as letras quem ele é para os seus discípulos que estavam com medo. Então, ele não tem importância se a porta está trancada. Ele aparece no meio deles. Isso, então, as portas trancadas, o texto está lá, a porta trancada, para dizer, primeiro, o medo dos judeus. Segundo, que Jesus vai atrás dos seus, de maneira sobrenatural. E aí alguns, volta e meia, será que a gente vai ser assim? A gente vai poder atravessar a parede como Jesus? Porque nós vamos receber corpos glorificados, né? Essas especulações não tem proveito nenhum de a gente estar falando sobre elas. O fato é que Jesus aparece de maneira sobrenatural ali naquele meio. Ele diz, paz seja convosco. E era a palavra shalom, né, que a gente sabe, significa, Jesus então saúda os seus irmãos com aquela saudação que era comum entre eles. Não é maravilhoso? Aqueles homens estão com medo e não acreditaram. Será que Jesus sabia? Claro que ele sabia. Ele podia chegar lá no meio deles e já, como ele fez algumas vezes, e é necessário que se faça, com uma exortação, com uma correção. Não, ele chama e fala, paz sejam com vocês, meus irmãos. E aí então ele mostra para eles quem ele é. Ele mostra as mãos e o lado. Lembra que os soldados, os soldados romanos foram verificar se Jesus já estava morto, eles colocaram uma lança em um dos seus lados, que sai água e sangue. Jesus estava morto naquela hora. E aí então aquela cicatriz ficou. Ele está mostrando, e João, ele vai escrever as suas cartas depois. Lembra, os textos que nós temos na Bíblia, eles não foram escritos em ordem cronológica. Há textos como Gálatas, Tessalonicenses, foram escritos antes dos evangelhos. No caso de João, foram os últimos textos. Então, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse foram os últimos textos escritos. E João, quando João escreve isso, a igreja estava lidando com um grupo chamado gnósticos, que eles diziam que Jesus, Deus não poderia ter tomado a forma humana, assim, encarnada, porque a carne, ela é pecaminosa. Então, isso está mostrando também, e João aqui está falando que Jesus tem um corpo ressurreto agora, um corpo físico como ele teve na primeira vinda. E o que me maravilha, e aí eu vou discordar de João Calvino, pode ser petulância, não, mas ele era falho também, né? Eu creio que as marcas vão estar em Jesus em toda a eternidade. Calvino diz que, não, aquelas marcas eram momentâneas para mostrar para os seus apóstolos e que depois, quando Cristo ressuscitou, elas desapareceriam. Eu vou falar para ele depois, lá quando estiver lá no céu, falar, talvez estava errado, cara. Eu creio que vai estar para sempre, para a gente nunca mais esquecer do que o Senhor fez por nós. Mesmo em um corpo glorificado, mesmo no corpo ressurreto de Jesus, as marcas vão estar lá, as marcas da cruz. E para nós que cremos no Evangelho, elas vão sempre nos trazer a memória do amor e da graça e misericórdia que Ele teve por
nós. Diante disso, então, agora eles se alegram. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E aqui tudo muda. Aqui, aqueles homens agora ninguém mais vai calá-los. Agora eles têm prova de que o Jesus que eles seguiram por 3 anos, com todas as suas falhas, limitações de compreensão, agora eles sabem que Ele é realmente, eles já criam, não nos esqueçamos, eles já criam, mas eram falíveis como nós, estavam num processo de crescimento como nós, mas agora o Senhor aparece para eles. E agora é diferente. É diferente porque esses mesmos homens já viram ressurreição, lembra? De Lázaro. Eles já tinham visto uma ressurreição, mas eles sabem que a ressurreição de Jesus é diferente. Porque o Lázaro, ele ressuscita e vai morrer depois. Mas aqui a de Jesus é uma ressurreição onde a morte foi tragada. Ele venceu a morte. E é só questão de tempo para mim e para você que cremos, para que nós vençamos a morte. E isso então mudou a mentalidade daqueles homens. Sim, o Espírito Santo vai vir para capacitá-los para pregarem. E esse bando de covardes, eles vão pregar o Evangelho e não importa o que aconteça. Por causa deles? É claro que não. Porque toda a história dos evangelhos estava para dizer assim, vocês não são nada, vocês não têm condição de fazer nada, nem de crer, nem de obedecer, nem nada, mas agora eu e vocês vou capacitá-los. Tudo muda, então eles vão entender o que Mateus, capítulo 16, verso 21, talvez eles estivessem lembrando do que o Senhor Jesus disse. Lembra, Jesus já tinha dito, Gabriel trouxe, Paulo lembra do que Jesus disse. O que é mais maravilhoso é que Paulo vai dizer isso lá, de acordo com as Escrituras. Jesus morreria e ressuscitaria de acordo com as Escrituras. Quais Escrituras? Antigo Testamento. Mas olha só, os discípulos ouvindo Jesus, pouco antes, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Eles sabiam disso, mas ainda assim eles não creem. Eles não creem. Mas agora então Jesus, com a sua graça, amor e misericórdia por aqueles homens tão incompetentes como eu e como vocês, agora ele se manifesta. E não somente isso, olha o que ele vai falar para aqueles homens. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu, Deus encarnado, perfeito, Filho unigênito de Deus, do mesmo modo eu envio vocês. Mas Senhor, o Senhor vai enviar esses homens? Mas que seleção que o Senhor montou. É a seleção com 11. Né? O reserva era reserva, o 11. Que seleção que Jesus montou. Pois é. Por quê? Porque Deus não usa os poderosos, os fortes, os que podem, porque ninguém pode. Ninguém pode. Há os que acham que pode, mas ninguém pode. E ele usa as coisas loucas desse mundo. Esse grupo ninguém escolheria aquele grupo, mas ele usa vaso de barro. Vaso de barro, o que vale? Não vale nada, é vaso de barro. Mas Deus, o poder está dentro do vaso de barro, para que somente Ele receba a honra e a glória. Então Ele também Ele vai enviar esses homens com uma mensagem que nenhum líder religioso, nenhuma religião
pode anunciar que é o Evangelho. Morte e ressurreição de Cristo. Isso é Evangelho. E as curas? As curas são um sinal daquele que veio realizar o Evangelho. E os sinais milagres? João vai falar. Isso é para mostrar quem ele é. Eu também vos envio. Eu envio vocês. Foi o mesmo João que, lá no capítulo 11 do Evangelho, versículo 25, eles ouviram também isso. E Jesus está falando para Marta. Marta está chorando porque Lázaro morreu. E Jesus vai falar isso aqui para ela. Ele não está falando só de Lázaro. Olha o que ele disse. Disse-lhe Jesus para Marta que estava chorando. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não disse isso para você. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não, ele não está falando não só da morte de Lázaro, que ele ressuscitou para mostrar quem ele era, não para que as pessoas crescem, porque muitos dos que viram Lázaro ressurreto não creram em Jesus. O único milagre que faz alguém nascer de novo é a revelação do Espírito Santo do Evangelho. Milagres não fazem ninguém crer. A regeneração, o novo nascimento, o crer no Evangelho é um milagre. E é o maior de todos, porque todos esses, Lázaro morreu. Todos esses passam. Quando Jesus disse isso para Marta, ele não está falando só de Lázaro. Ele está dizendo, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê em mim, Marta? Ainda que você morra, você vai morrer, você vai reviver. Desde, creio, Adão, Eva, Abel, todos estes, fui longe, hein? Todos estes que morreram vão viver novamente por causa do Evangelho. Isso aqui não é, então, uma metáfora, não, isso é a mais pura realidade. E a vida eterna é uma realidade. Para todo mundo, não. Os que rejeitam o Evangelho também ressuscitarão, mas não para a vida, mas para a morte eterna. E aí, você que está aqui, você creu no Evangelho, porque você só vai ressuscitar para a vida eterna se creu no Evangelho. Se creu no que Cristo fez. E o que Cristo fez? Há muito tempo atrás, Deus criou esse universo maravilhoso. Criou tudo muito bom. Criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos refletir a glória dele. Tinha um relacionamento com eles, mas eles pecaram. Se rebelaram contra Deus. E desde então, seus filhos, os filhos deles, até chegar a nós, nascemos em pecado. Estamos separados de Deus. O fato de você nascer numa igreja evangélica, participar, até tentar obedecer alguns mandamentos e tal, não muda o seu estado. A única coisa que muda é o Evangelho. E que é o Evangelho que Jesus veio fazer. Ele veio para morrer na cruz por pecadores, derramar o seu sangue para purificar pecados de pecadores e na ressurreição dar uma nova vida para aqueles que creem. Cristo morreu por nós. E se você crê no que Ele fez por você, você creu no Evangelho. E não somente isso, não só morreu por você, mas você estava lá no corpo dele quando Ele morreu. E agora Ele habita em nós, todos nós que cremos no Evangelho. Se nós cremos, nós podemos vibrar com isso. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Jesus vai continuar dizendo, e diz para eles então, vocês vão falar de mim, eu estou enviando vocês, mas para isso, no poder de vocês está provado, mais do que provado, que vocês não podem. Vocês não têm condição nenhuma. Mas então, Ele concede o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo? Tanto Jesus, o Deus Filho, como o Deus Pai. E aqui é uma passagem que é difícil. E alguns também vão, tá vendo?
Mas não é em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo vem? Sim. E aí a gente vai recorrer aos universitários, né? Vamos perguntar aqui para o irmão John Gill como ele compreende. Lembra? Aquele que não crê já vai falar, está vendo, é a contradição. Deixa isso para lá. Como que nós podemos entender o que Jesus está dizendo aqui agora, receber o Espírito Santo, sendo que depois vai falar, vocês vão ficar em Jerusalém e vão esperar a vinda do Espírito Santo? Não é contraditório? O irmão John Gill nos ajuda, ele diz, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, significando não a graça do Espírito na regeneração. Lembra? Porque já haviam crido, que eles já haviam recebido. Mas os dons do Espírito para qualificá-los para o trabalho que Ele agora os enviou para fazer. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Recebam o Espírito Santo para que vocês possam fazer. E que agora não foram realmente concedidos, mas essa respiração que Ele soprou sobre eles, e as palavras que o acompanhavam eram um símbolo, penhor e confirmação do que eles deveriam receber no dia do Pentecostes. Então, essa é uma compreensão que não é que os dois textos se completam. E eu creio que essa compreensão de vários irmãos, diga-se de passagem, de vários irmãos concordam, e eu creio que ela nos ajuda a entender essas duas verdades. E quando o Senhor sopra sobre ele o Espírito, ele está apontando para a realidade que vai se concretizar quando o Espírito Santo vem sobre eles para conceder poder. Lembra, eles já têm o Espírito Santo. Aí então, outro texto que é difícil, é que ele diz, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. E esse texto é um dos textos usados pelo catolicismo romano, para que você então você tem que ir ao confessionário e falar para o sacerdote para que ele faça mediação. Bom, só tem um sacerdote, que é Cristo. Eu não tenho que confessar nada para ninguém. Mas a palavra diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Sim, é um contexto de igreja, de nos perdoarmos, de como o Danilo trouxe hoje pela manhã. Não tem nada a ver de eu vai confessar para o pastor que ele é superior. Se você conhecer melhor, você vai ver que você não vai querer confessar nada para mim. A ideia do sacerdócio, sim, nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes, que em Cristo nós temos acesso. Então, o que ele está querendo dizer? E aí, então, agora eu concordo com o irmão Calvino. Vou recorrer a ele para nos ajudar a entender o que ele está querendo dizer aqui. Cristo não designa aqui confessores para inquirirem minuciosamente cada pecado por meio de sussurros. Às vezes os irmãos falam, você é muito crítico ao catolicismo. Vocês ouvirem esse irmão aqui, vocês ouvirem esse irmão falando no catolicismo, vocês vão ver que a gente é bonzinho. Aí ele fala assim, mas por meio de sussurros, dá para entender aqui que ele está querendo dar uma indireta, mas pregadores do seu evangelho, que usaram suas vozes para que sejam ouvidos e que selarão nos corações dos crentes a graça da expiação obtida através de Cristo. O perdoar e o reter está em crer no evangelho e não na mão de pecadores, como Jesus daria para eles o poder de perdoar e reter pecados. É claro que não é isso que ele está querendo dizer. Ao mesmo tempo que ele não falou para Pedro, você é a coluna da minha igreja, como o catolicismo diz. Todo o centro está no Evangelho. Pelo Evangelho vocês podem sim perdoar. E se pessoas que rejeitam, sim, vão ser condenadas, não porque vocês vão reter, mas porque rejeitaram o Evangelho. Versos 24 a 25. Voltando lá para o texto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aqui já quero falar dos 12. Mas como 12? Judas está lá? Claro, Judas já morreu, já se suicidou. Aí, está vendo? Olha um erro aí bíblico. Duas possibilidades, sem entrarmos nos detalhes. Primeiro, é que a expressão dos 12 era usada em todos os evangelhos. Então, o fato de João usar os 12 não significa que Judas estava lá e que Judas era genuinamente um.
Outra é que Matias, depois, em Atos, vai substituir. E João está escrevendo isso aqui. Mas Matias ainda não foi escolhido, mas Matias vai ser escolhido porque ele estava no meio deles. Se você for ler Atos capítulo 1, você vai ver que era importante, que Pedro vai dizer que nós escolhamos alguém que desde o início está conosco. E Matias é esse homem. Então, para responder, aqueles que não querem crer novamente vão sempre achar erro. Mas aqui tem duas respostas para esses que negam. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Está falando para Tomé. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser no seu lado de modo algum, eu acreditarei. Tomé, dídimo. O que é o dídimo? É a palavra no aramaico para o nome dele. Tomé. Ele ficou famoso. Quem sabe aquela célebre frase associada a Tomé? Tem que ver para crer. Eita, esse homem ficou famoso por causa disso. Tem que ver para crer. E hoje a gente usa como alguma coisa boa, né? Tem que ver para crer. Mas ninguém falou isso dos outros 11, porque os outros 11 fizeram exatamente isso. Aliás, os outros 10. Sim ou não? Maria não foi lá falar? Ele ressuscitou. O que você está dizendo, você está ficando louca. Você está parecendo, você está delirando, mulher. Nessa hora aí, não creram. Qual a diferença deles para Tomé? Nenhuma. Mas Tomé ficou marcado por essa célebre frase, né? Que tem que ver para crer. Sexta nós estávamos conversando lá no grupo, nos reunimos com os irmãos da música, e como nós somos tendentes às vezes, homens que nós admiramos, que Deus usa, de fazer deles ídolos, e às vezes nós queremos esconder algumas coisas que esses homens fizeram de errado. Eu, por exemplo, eu estou citando aqui, já citei várias vezes, só no estudo de João Calvino, Matthew Henry, John Gill, D.A. Carson, vários outros homens que eu creio serem homens de Deus, que creram no Evangelho, mas nenhum deles é infalível. Todos eles erraram. Todos eles são pecadores. Nós só temos um ídolo, que é Cristo. Mas às vezes a gente tem que puxa, mas isso? Sim, porque Deus está mostrando que Ele usa vaso de barro, tudo isso para a glória dEle, para que seja somente a glória dEle. A Bíblia não esconde os erros daqueles homens. E para que nós saibamos que Ele está cheio de graça e misericórdia para aqueles que se arrependem. Nós já falamos algumas vezes, se está Davi, agora Pedro e Tomé, você vai lembrar primeiro dos erros deles. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus quer mostrar que é Ele que faz e não nós. Jesus então vai falar para Tomé. Passados 8 dias, estavam reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, vem Jesus, de novo, impressionante, né? Eles continuam com a porta trancada, né? Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E aí, às vezes surgiu o clarão lá, e Tomé olhou, Jesus já vai direto nele. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Textos como esses aqui são consoladores para crentes que são falíveis como eu. Porque o Senhor, em sua graça, amor e misericórdia, Ele vai falar para os seus irmãos. Então, Tomé é irmão dele.
E ele vai tratar especificamente com Tomé agora. Tomé, vem cá. Porque eu amo você, eu vou te corrigir. Mas você consegue ver no relato que Jesus está sendo duro com ele? Não. Primeiro ele fala, paz sejam com vocês. E aí ele vai para Tomé. Bom, Tomé está ali. Então eu vejo graça no Senhor, no meio, na forma que ele corrige aquele homem, que está famoso até hoje. Ele não é duro, nem foi com os outros. 2 vezes ele fala, paz sejam com vocês. De maneira maravilhosa, a palavra mostra que Deus usa esse tipo de homens. E aqui a gente tem 2 deles. Todos eles são iguais, lembra? Nós já vimos isso. Ah, Pedro negou, mas todo mundo fugiu. Todos eles são iguais. Mas Deus, ele quer mostrar, eu uso Pedro e Tomé. Eu escolho. Eu escolho e mudo. Eu escolho o pior que ninguém escolhe e transforma. Lembra de outro? Saulo. Quem era Saulo? Assassino de cristãos. Você é meu. Transforma a vida dele. E hoje nós temos os textos mais maravilhosos da Escritura na mão de um ex-assassino transformado pela graça. Isso significa que para mim e para você tem graça também. Mas e o Tomé, esse homem aí? Lembra que Tomé, eu destaquei aqui? Deus meu. Existe uma disciplina no seminário, na teologia, que chama-se teologia sistemática. Nós cremos que Jesus é Deus. Um dos textos para se atestar a divindade de Cristo é esse. Tomé chama Jesus de Deus. Não é maravilhoso que o Senhor usa um homem como aquele para trazer um dos pilares da genuína fé? Quem nega a divindade de Cristo não é cristão. Mas aquele incrédulo, aquele que tinha que ver, disse, Jesus, meu Senhor e meu Deus. Mas e depois? Depois a Bíblia não fala mais nada dele. Mas a história fala. A tradição na história da igreja fala, eu queria mostrar um pouquinho aqui. Ah, esse relato é preciso? Não. Mas eu creio que ele tem uma boa fonte para nós entendermos quem é esse homem depois. De acordo com a história eclesiástica, no século IV, do bispo Eusébio de Cesareia, Tomé evangelizou a Pártia. A tradição cristã posterior diz que ele estendeu o seu apostolado à Índia. Então esse que tinha medo, estava escondido, trancado, que tinha que ver, agora, pelo poder do Espírito, foi longe, foi à Índia, onde é reconhecido como fundador da igreja dos cristãos sírios de Malabar ou cristãos de São Tomé. Esta mesma tradição narra que Tomé foi martirizado na Índia. O Tomé que tinha que ver para crer, morre por amor a Cristo agora. Esse é o poder do Evangelho. É de transformar aquilo que ninguém dá nada, ainda que continua sendo nada, mas agora tem o poder de Cristo, da graça, do Espírito Santo. Eu quero encerrar com os versículos finais, então, do capítulo 20, e tem uma implicação para nós. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Lembra, o milagre não é para que alguém creia no Evangelho. O milagre é para mostrar que ele é o autor do Evangelho.
porque você me viu, você creu, Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 6. Paulo está dizendo isso. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo prega o Evangelho aqui. Ele ressuscitou e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto, Cefas é Pedro, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. E aí ele vai dizer, depois ele foi visto por Tiago e por último por mim. Eu não sou nada, ele diz. Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou a escória, o apóstolo Paulo. Por isso, quando você ouvir de um homem dizendo, batendo, eu sou um homem de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, se tem uma coisa que ele não é um homem de Deus, porque se ele bate no peito dizendo que é. Mas os que não viram, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, a única coisa que a gente tem de concreto é isso aqui. A única coisa que a gente tem de concreto é a palavra de Deus. Um livro, o livro mais questionado em toda a história. Por outro lado, mais publicado, disparado, incomparavelmente em toda a história. A única coisa que a gente tem de concreta é isso aqui. Nós não sentimos Jesus. Emoções não são sentir Jesus. Emoções são reações humanas. Elas podem ser produzidas. Às vezes você vê uma cena que é dramática, emocional, você chora. Às vezes você ouve a verdade do Evangelho e você chora. A reação humana não é evidência de regeneração. Nós não sentimos, nós não vemos, não tem nada que prove. Historicamente, os relatos do homem Jesus é aqui e ali. A única base que nós temos é a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus diz que Jesus morreu e ressuscitou. E que hoje ele, um Deus homem, está à direita do Deus Pai. Se nós cremos nisso hoje, foi porque um dia o Espírito Santo de Deus nos revelou em sua graça, amor e misericórdia. Humanamente falando, e toda vez que a gente fala humanamente falando, humanamente tem a raiz do pecado, ninguém vai crer. Mas se Deus agir, nós podemos, e eu creio, nós estamos naquilo que Jesus disse há 2000 anos. Bem-aventurados os que não viram e creram. A história mostra homens que morreram muito tempo depois, mesmo na época do apóstolo Paulo já. Quantos ali, décadas depois, não viram a Cristo? Mas se nós cremos hoje, foi Deus em sua graça, amor e misericórdia, que se revelou a nós. E nós cremos porque a palavra de Deus diz, daí, irmãos, daí a importância de nós jamais negligenciarmos a Escritura. Porque se ela tiver um único erro, então isso aqui, quem garante que isso que a gente acabou de ver é verdade? A única base que nós temos, irmãos, é a Bíblia. Não são pastores, apóstolos, líderes, não são denominações, nada disso, é a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que defender a palavra de Deus, porque por causa dela, não, porque ela fala do Deus que nós cremos, desse Deus que se fez homem, que morreu em uma rude cruz por pecadores e que ressuscitou para dar uma nova vida
para todos aqueles que creem. Tomé teve a oportunidade, e os 10, de verem Jesus ressurreto. Paulo teve, e aqueles 500 irmãos tiveram. Nós ainda não. Ainda não. Mas nós veremos como Ele realmente é. Nós o veremos face a face. A palavra de Deus promete isso. Nos garante isso. E isso deve trazer para nós descanso, alegria. Quando vierem as tribulações, lembra, eu venci este mundo. Ele já venceu a morte. Todos aqueles que creram em Cristo, ainda que morram. Eu e vocês, daqui, se Jesus não voltar antes, vamos morrer. Mas ainda que nós morramos, quando Ele voltar, nós vamos viver novamente. Para nunca mais morrer. Para estar com Ele para sempre, em toda a eternidade. Celebrando e louvando por quem Ele é e por aquilo que Ele fez por nós. Meu desejo é que você creia no Evangelho. E para que nós, que pela graça cremos, que nós vivamos mediante essa esperança, vamos caminhar com Ele, buscando a Ele a cada dia mais, para que Ele conceda em nós o poder da ressurreição, vidas santas para a glória dEle.